Boa tarde, sejam todas, principalmente bem-vindas. A gente tem alguns homens aqui, construtores do Terra, consultores, buscando informação para ajudar mais mulheres, mas hoje, o tema da aula de hoje é na saúde da mulher, né? Então, hoje a gente vai falar sobre o uso de óleos essenciais para o corpo da mulher funcionar melhor. E eu escolhi três tópicos para a gente dar ênfase, para eu passar algumas sugestões de sinergias, alguns óleos que são mais assertivos. Então, eu escolhi a gente falar sobre TPM, sobre fertilidade e sobre menopausa, que até antes da gente colocar para gravar, as meninas estavam comentando aqui o quanto que esses temas são temas muito recorrentes, né? E cada vez mais mulheres estão buscando alternativas, caminhos Essa calcinha para mim, naturais né, para para que a cuidar da minha gente barriga. consiga ter uma saúde, um corpo mais equilibrado, né? E de uma forma natural. Então, assim, a primeira coisa que eu quero convidar vocês aqui para a gente discutir... Gente, peraí, que como eu estou mexendo nesse notebook a primeira vez, eu confesso que eu estou um pouco perdida e ele não desce. Ah, desceu. Eu comentei aqui antes de entrar que essa apresentação toda, ela é baseada nesse livro aqui, ó. É um livro que fala sobre o uso dos óleos essenciais na parte hormonal. É um livro americano de uma doutora, de uma médica, que fala sobre como equilibrar os hormônios sem adicionar hormônios. Então, principalmente para a parte de menopausa e climatério, esse livro é muito rico, porque a gente tem bastante ginecologistas que levam essa parte de menopausa e de desequilíbrio hormonal para regulação hormonal, né, através da adição de hormônios. E esse livro é um livro que defende a gente equilibrar os hormônios sem adicionar hormônios. Então, eu vou falar um pouco sobre isso hoje. E eu quis começar aqui, porque o primeiro capítulo desse livro, ele fala sobre a pressão que a mulher tem em fazer todas as coisas, em ser todas as coisas ao mesmo tempo. Então, a gente, a nossa geração, principalmente, ela está sofrendo de uma demanda muito grande para a mulher, né? Porque a mulher, ela já tem, por criação, a função de cuidar da casa, de cuidar da família, de cuidar dos filhos, né? A gente tem o colo, a mulher, ela vem com eu acredito muito que essa seja realmente o nosso propósito como mulher, né? Trazer essa cura, esse cuidado da família, ser o colo da família. Mas a maioria de nós tem muita responsabilidade na parte profissional. Então, a gente foi criada para a gente ter uma boa profissão, para a gente ter um bom trabalho, para a gente ter uma boa remuneração. E aí a gente fica naquela balança que muitas vezes deixa a gente atordoada, porque a gente não sabe se a gente dá atenção como mulher, como mãe, como, né, esposa, ou se a gente trabalha, se a gente faz, se a gente entra na carreira, se aquilo se estuda, se faz curso, e aí a gente acaba não conseguindo fazer todas as coisas do jeito como a gente gostaria, e isso faz com que o nosso corpo responda de um jeito louco. Então, aqui, esse livro, ele convida muito a gente a olhar para o corpo como uma máquina, os hormônios como uma bomba que alimenta essa máquina e que tudo que você faz causa flutuação hormonal. Desde o que você usa, do que você come, de como você dorme, de se você faz atividade física e de como é a sua saúde mental, emocional e o teu lugar como mulher. Então, eu gosto muito do olhar dessa autora e por isso que eu trouxe esse livro para a gente conversar aqui no encontro de hoje. E aí, peraí que tá... Caraca, gente, tá muito difícil de passar para o próximo aqui. Vamos ver se eu consigo. Aí. Então, aqui, a primeira coisa que eu quero
trazer para vocês é o conceito de hormônio, né? Porque a gente fala muito sobre hormônio. Isso, obrigada, Mari. É esse livro, Essential Oils Hormone Solution, que é dessa doutora, e é um livro depois. Eu tenho aqui na apresentação, eu tenho a capa dele, e aí vai ficar fácil até para vocês acharem na internet, tá bom? Eu acho que ele não tem versão em português, mas ele é uma versão muito fácil de ser entendida em inglês. Então, se você entende um pouco de inglês, é muito provável que você já consiga entender bem, assim, porque é uma linguagem bem tranquila de ler, tá bom? Então, assim, o que primeiro a gente tem que entender? O que são os hormônios? Os hormônios, eles são mensageiros do nosso corpo. A produção dos hormônios é o que tem a função de informar para o corpo o que ele tem que fazer. Então, eles são, quando você olha para a natureza dele, eles são compostos químicos, né? E cada um vai ter a sua estrutura, e eles funcionam como uma chave e fechadura, né? Então, a chave é o hormônio e a fechadura são os receptores. Então, ao longo do nosso corpo, a gente tem vários receptores, e esse hormônio, ele fica procurando esse receptor para ele fazer a ligação. Quando esse hormônio, quando essa chave se conecta nessa fechadura, ela gera uma resposta para o nosso corpo, que é: meu Deus, você está numa situação de estresse, então dilata sua pupila, acelera o teu coração, dá o calafrio. Então, assim, qual que é o nível do seu cortisol? É um hormônio que está muito relacionado ao estresse. Então, à medida em que você está muito preocupado, que você está muito nervoso, que você está muito ansioso, existe uma produção maior desse hormônio, e esse hormônio se conecta na fechadura dele e vai gerar para o corpo várias respostas para te deixar em alerta. Porque pensa que o nosso corpo, essa estrutura, ela existe desde a criação do homem. Então, quando na época das cavernas, o homem ele estava ali na caverna. Ele não tinha luz, ele não tinha alimento, ele não sabia se um animal ia chegar a qualquer momento e atacar ele. Então, ele tinha que estar sempre num estado de alerta. Então, o que acontece? Isso de a pupila dilatada, o coração bater rápido, da pressão arterial aumentar, de você ficar com a barriga, com aquele frio na barriga, de você começar a suar, tudo isso é uma resposta fisiológica do corpo à liberação de hormônio. Então, por isso que como você está, vai determinar como que o teu corpo vai funcionar. Então, os hormônios, eles são... A autora brinca que os hormônios, eles ficam brincando com o nosso corpo, e especialmente na mulher, porque a mulher é uma bomba de hormônio. Se a gente fizesse um acompanhamento hormonal, a gente verificaria que todos os dias a gente tem níveis diferentes de hormônio. Então, a gente tem picos hormonais, né? Principalmente por causa dos ciclos menstruais, que eles favorecem realmente produção, né, dos hormônios progesterona, estrogênio e tudo mais, para fazer com que o processo de fertilidade aconteça, né, para que a ovulação aconteça, e quando não há uma fecundação, a gente menstrua. Então, tudo isso é guiado através dos níveis de cada hormônio. Então, o hormônio, ele está aqui para buscar a homeostase. O que é homeostase? É equilíbrio. Ele existe para deixar o nosso corpo equilibrado. Então, ele fica louco, porque como não há equilíbrio, né? Porque é um ciclo, cada dia está de um jeito, então ele fica o tempo todo trabalhando muito. Por isso que quando as mulheres, elas têm algum desequilíbrio hormonal, a gente consegue medir, né? Quais são os hormônios, e aí a gente adiciona os hormônios para compensar esse hormônio que o teu corpo não está funcionando. Isso pode ser, em alguns momentos, a única opção. Eu não tenho segurança de que essa é a única opção, apesar de que sim, com certeza, para algumas mulheres isso faz muita diferença, mas eu acho que mais importante do que você adicionar hormônios é você entender por que o seu corpo não está produzindo o hormônio que ele tem que produzir, né? Então, vamos olhar para a causa raiz. Então, hoje, essa aula de hoje, ela vai convidar a gente a olhar muito para isso, né? O porquê que o teu corpo não está equilibrado, para que você consiga equilibrar sem adicionar mais hormônios, outros hormônios, né, de fora. Beleza? Gente, eu tô aqui, tô olhando para o chat, qualquer dúvida vocês vão me falando, né? Me fala se o que eu tô falando para vocês faz sentido para vocês isso, assim, porque às vezes a gente busca
soluções muito imediatas, né, das respostas. Então, por exemplo, eu tô com problema hormonal, eu quero só arrumar o meu corpo para ele funcionar bem. Eu tô com o meu ciclo menstrual não tá funcionando direito. Eu quero só alguma coisa para regular o meu ciclo menstrual. Mas, na verdade, você precisa olhar isso para a raiz, porque se você não olhar para a raiz, você não vai conseguir curar o teu corpo e fazer com que ele funcione de forma natural e de forma equilibrada, né? Então, para a Lê, que perguntou qual que é o nome do livro, esse aqui é a capa do livro, né? Esse material, esse e-book, ele vai para o grupo de clientes, então, se você já é minha cliente, não precisa se preocupar em fazer grandes anotações, porque você vai receber, mas se você não é cliente, eu sugiro que você anote o máximo possível, porque esse material é exclusivo, é um benefício que os clientes da minha organização vão receber lá no grupo de clientes, tá bom? Então, como equilibrar seus hormônios sem adicionar hormônios? E a autora coloca isso em 5 pilares, tá? Então, ela divide o equilíbrio do corpo na parte hormonal através de 5 pilares. E aí, quais são os pilares que ela convida a gente a olhar? Primeiro, é a nutrição, né? Então, assim, tem alguma nutricionista aqui no nosso, com a gente online? A gente tem algumas nutricionistas na nossa equipe, né? E a nutrição, gente, é a base da vida. Se a gente não tem uma alimentação saudável, eu não diria que não adianta nada, mas eu diria que tudo vai ser prejudicado. Mesmo que você faça atividade física, mesmo que você seja uma pessoa que não usa muito remédio, que procura soluções naturais, se a sua alimentação não for uma alimentação que vai nutrir o seu corpo, você realmente precisa reavaliar isso. Então, a alimentação é a primeira coisa. Então, ela convida a gente a olhar para essa parte de alimentação. Na parte de alimentação, ó, Vilma, eu não sabia, Vilma, que você estava estudando nutrição também. Que demais, que legal. Então, a nutrição, ela é a base. Então, o que você vai comer, né? Toda vez que você for comer alguma coisa, pergunta se isso é um alimento ou se isso é um produto alimentício. O que quer dizer? Um alimento é aquilo que você come para repor as energias que você gasta. O produto alimentício é aquilo que você come para você matar sua fome, para você matar uma vontade, para você encher a barriga, né? Então, aqui a gente sempre fala muito em descascar mais e desembrulhar menos. Quanto menos a tua alimentação for descascada, mais natural, mais in natura ela vai ser, e isso, consequentemente, vai trazer para o teu corpo mais energia e mais disposição. Eu vou falar um pouco depois sobre quais óleos que você pode ajudar nessa parte, porque pensando que o óleo não tem, ele não tem nutricionalmente vitaminas, nada disso, né? O óleo essencial, ele não entra como um alimento nessa parte nutricional, então não é o óleo essencial que vai fazer essa parte nutricional, é o que você come. Só que o óleo essencial, ele pode te ajudar a ter uma alimentação mais saudável, a ter uma digestão mais saudável. Ele pode fazer com que você tenha o seu intestino funcionando melhor. Ele pode fazer com que você tenha trabalhe sua compulsão alimentar. Ele pode fazer com que você diminua a vontade de comer doce. Ele pode te ajudar a tomar mais água. Ele pode te ajudar a ser mais diurético. Então, na verdade, o óleo essencial ele vai ser um suporte da parte nutricional, beleza? O segundo é a atividade física, né? Eu acho que a gente não tem como alguém falar que não sabe que fazer atividade física é importante. Todo mundo sabe disso, que fazer atividade física é importante e que quem faz atividade física é mais saudável porque vai trabalhar toda a parte de disposição de produção hormonal, né? A gente sabe que a atividade física, ela trabalha muito essa parte de trazer mais fazer com que o corpo libere, produza mais hormônios que sejam estimulantes, hormônios que tragam a sensação de bem-estar, né? Então, muito importante. Gerenciamento de estresse e ansiedade, esse é o grande mal da saúde mental,
né? A mulher hoje, ela está muito preocupada, ela está muito sobrecarregada, ela está muito estressada. E aí, o que que acontece com ela? Ela desenvolve um monte de doença no sistema reprodutor. Ela tem uma endometriose, ela tem vários problemas, né? Até câncer mesmo, que vai fazer com que todo o sistema reprodutor dela não funcione bem. Então, não tem como você querer regular os seus hormônios se você for o puro estresse e a pura pilha de nervos. Você precisa olhar para a tua saúde mental e emocional. E, gente, convenhamos, óleos essenciais para a saúde mental e emocional é a melhor coisa que existe, porque você está falando de produtos que não causam dependência, de produtos que não agem no sistema psicotrópicos, né, causando essa dependência neurológica, e ele tem ótimos efeitos. Agora, qual que vai ser o processo? O processo vai ser você entender qual óleo essencial que vai te ajudar a sair desse estado de estresse, de burnout, de ansiedade, que você está vivendo. Então, isso é muito importante. Outro ponto muito importante, que eu ficaria horas falando disso, é a redução da carga tóxica. Hoje, quando você olha para as mulheres, a gente está intoxicada. E, gente, isso não é exagero. Não estou falando isso, ai, nossa, meu Deus, como ela é exagerada, que natureba. Não, não é. Ao longo da nossa vida toda, a gente vai acumulando um monte de cargas tóxica, proveniente do ar que a gente respira, proveniente de um monte de produto químico que a gente respira, proveniente de um monte de alimento produto alimentício que a gente consome, que tem metal pesado, e que tem um monte. Eu tenho uma aula, gente, no canal do YouTube, que quem tiver interesse em saber sobre carga tóxica precisa assistir essa aula, porque é uma aula muito complexa, onde eu falo de todas as cargas tóxicas que existem, os fitolatos, os metais pesados, é até uma aula um pouco densa, porque é muita informação, mas é uma aula que é para conscientizar. Porque sabe qual que é a impressão que eu tenho? É que a maioria das pessoas que eu falo não tem ideia do como o tanto de carga tóxica que a gente usa, de maquiagem, de produtos de limpeza, de um monte de shampoo e condicionador cheio de essência, daquelas essências que a gente inala em casa, tudo isso acumulado ao longo de um tempo faz o nosso corpo ficar intoxicado. Literalmente, essa é a palavra. Não dá, eu sinto intoxicado até como muito pesado, mas a verdade é essa. Então, o que que acontece? Essa carga tóxica fica acumulando, pensa que é como se o seu corpo fosse um copo de água. E aí fica pingando a água aqui, uma gota, uma gota, uma gota, uma gota. Chega uma hora que o copo fica cheio. É a mesma coisa. O nosso corpo está aqui, a gente vai acumulando toda essa carga tóxica. Tem uma hora que o corpo não aguenta mais. Como que ele responde? Tendo alergias do nada. Sabe aquelas alergias que a gente nunca teve e de repente a pessoa tem? Nossa, eu nunca fui alérgica a tal coisa, agora eu sou alérgica a tal coisa, tal coisa, tal coisa. Por que isso? Não é do nada. Isso é uma consequência de um acúmulo de carga tóxica no corpo. E aí, o que que você tem que fazer? Você tem que reduzir a carga tóxica no seu corpo, na sua casa. A gente não consegue controlar tudo que a gente se envolve, mas o que a gente põe dentro da nossa casa, a gente consegue. Então, quais são os produtos que você usa? Quais são os produtos que você passa na sua pele? Aquilo que você passa na sua pele, você pode ingerir? Isso é uma coisa que tem medicinas ancestrais que falam sobre isso. Só passa na pele aquilo que você sabe que você também pode comer. Então, ou seja, não é porque alguma coisa não é tão boa que tudo bem passar na pele. Pelo contrário, a pele é o maior órgão que a gente tem, uma super absorção, ele leva isso direto para a corrente sanguínea. Então, é muito importante, sim, que nós, principalmente as mulheres, tenham muita consciência sobre quais são os produtos que você se relaciona, porque isso pode muito estar interferindo na tua fertilidade, no teu ciclo menstrual muito severo e até na tua menopausa precoce ou num desconforto excessivo em relação ao processo de menopausa. Beleza? E o último pilar é o autocuidado, que tem a ver muito com aquilo que você gosta, né? O que você gosta de fazer? E essa pergunta, gente, é uma pergunta um pouco, como que eu posso dizer?
que a gente não se faz, né? Porque, por exemplo, se agora eu falasse para você assim, olha, tudo que você tem para fazer hoje está feito, não precisa fazer mais nada, está tudo resolvido, já fez todas as ligações, mandou todos os e-mails, já falou com todos os clientes, já limpou a tua casa, já fez a comida, teus filhos estão arrumados. O que que você faria agora? Aquilo que você gosta de fazer. O que você gosta de fazer por você? É tão difícil essa pergunta, né? Porque eu acho que a gente está sempre tão cheia de coisa para fazer, a gente tem sempre tanta função que quando a gente não tem o que fazer, a gente se perde no que a gente gostaria de fazer se tivesse tempo para fazer as coisas. Então, isso é um ponto que a gente precisa resgatar. Quem que se identifica com isso que eu estou falando, gente? Algumas de vocês se sentem assim? Porque, gente, eu me sinto muito assim. Tem vezes que, sei lá, a Lua foi para um lado, o Caio foi para o outro, o Rafa está fazendo outra coisa. Eu poderia tirar aquele tempo para fazer alguma coisa para mim e eu, sinceramente, não sei o que eu poderia fazer. Eu fico até perdida. Eu falo, meu Deus, mas será que eu leio um livro? Mas será que eu tomo um banho demorado? Mas será que eu fico, sabe? Eu não sei o que fazer. Eu não vou trabalhar. Gente, mas aí e aquilo que você faz para você, para nutrir quem você é? Aí é uma coisa que pega muito, né? A Débora escreveu, eu. Que bom, Débora, porque eu me sinto muitas vezes assim. E essa reconexão com quem nós somos e do que a gente efetivamente gosta faz muita diferença, né? Isso tem muito a ver com o nosso autoconhecimento, com o nosso merecimento, né? São muitas questões aí envolvidas. Bom, aí agora eu quero passar para o próximo, se esse computador fosse... A Amanda falou, eu estou nesse processo de reconexão. Eu também, amiga, eu também estou. Porque é isso, né? A gente fica o tempo todo... Pronto. A gente fica o tempo todo cuidando do outro. Aí quando a gente olha, meu Deus, mas e eu? O que eu gosto de fazer? O que eu faria, né, para mim? E aí a gente acaba ficando até um pouco chateada, né? Porque a gente fala, meu Deus, esqueci quem eu sou, o que eu gosto, né? A mulher, ela se vê muito nessa posição. Esse livro fala muito sobre isso, gente. Esse livro, ele trata a mulher muito nesse olhar, eu adoro. Ponto 1, para a gente falar rapidamente. Nutrição, o que você pode fazer para te ajudar? Suplementação, digestão saudável e um processo de detox. Eu deixei aqui embaixo quais são os óleos que me vêm à mente. Então, se você quer suplementação, gente, as vitaminas e o ômega da doTERRA são incríveis. Agora, em maio, a gente lançou as fibras e o colágeno, que são a fibra é incrível para a gente trabalhar a parte de diminuir os picos glicêmicos depois da alimentação. Então, isso faz com que o teu corpo seja mais inteligente, gaste menos energia, seja mais eficaz. O colágeno trabalha de dentro para fora, né? Toda essa saúde das células, tanto para que a resposta final, que é a unha, o cabelo, a pele, né? Que a gente olha muito para o colágeno nesse olhar, mas ele é muito antes disso. Porque se a sua unha, o seu cabelo e a tua pele não tão boa, você precisa olhar para dentro do teu corpo, né? Porque a tua pele, o teu cabelo é um reflexo do teu corpo. Então, é muito importante olhar para isso, né? Pensando na digestão saudável, Zengeste e o Lemon, e pensando no processo de detoxificação, o Zendocrine e o Lemon também são óleos incríveis e que podem muito ajudar o corpo a limpar. Tem uma frase que eu falo muito, que é corpo limpo funciona melhor. E para nós, mulheres, isso é uma coisa que vem muito a calhar, porque como a gente tem um estilo de vida onde existe uma estatística que fala que, em média, a mulher ela se relaciona com mais ou menos 100 componentes químicos por dia. Então, ou seja, é muita coisa que a gente usa, que a gente nem tem consciência e que vai fazer aí um impacto muito grande no nosso corpo como um todo, né? Pensando no segundo pilar, atividade física, então é o pré-treino, pós-treino e o gerenciamento de peso. Os 4 óleos que eu mais penso é o Peppermint como pré-treino, o Deep Blue como pós-treino e o gerenciamento de peso no Smart Sassy e o sistema MetaPower. Aí, o que eu quero falar para vocês? Se você está num processo de menopausa, essa aula é para você.
esses pontos são para você. Então, você precisa trabalhar sua nutrição, você precisa fazer uma atividade física para fazer com que o teu corpo realmente tenha uma resposta mais saudável, e você precisa também cuidar do teu estresse e da tua ansiedade. E aí, quais são os óleos que você pode usar para te ajudar nisso? Aqui eu trouxe alguns, né? Então, copaíba, lavanda e frankincense são óleos que tem no kit. Então, se você começou agora e tem o seu kit Brasil, kit Lar, você tem esses óleos, e esses óleos já são muito ferramentas muito poderosas para você ter suporte no seu estresse e na sua ansiedade, mas tem o Adaptive, que é incrível, né? Que inclusive esse mês está com 10% de desconto. Ele está no frasco, no Rolon, né? Eu até comprei um Adaptive para mim esse mês, porque ele é incrível para quando a gente está muito com o coração muito apertado, muito nervosa, muito estressada. É um óleo ótimo. Se você tem dificuldade para dormir, o Serenity é incrível, né? É um dos meus favoritos. Se você está muito triste, o Elevation é o óleo que eu mais gosto. E a parte da bergamota e a sálvia e a escloreia são óleos que, além de trabalharem fito-hormonais, né? Trabalham a reposição, o equilíbrio hormonal, eles também são óleos que ajudam a gente a ficar mais calma e também mais relaxada e também mais alegre, né? Então, é excelente. Beleza? A Mari colocou óleos essenciais é igual ao equilíbrio do corpo e mente. É isso. E se você consegue cuidar disso, você consegue ter o teu corpo mais saudável, né? Tanto homem, mulher, todo mundo. Carga tóxica. Como que você pode... Se você entende que o teu corpo está com um acúmulo muito grande de toxina, o que que você tem que fazer? Você tem que promover um processo de detox. O que que você pode fazer? Usar o Zendocrine, incrível. O Zendocrine é um óleo que ele trabalha a limpeza do corpo. A gente fala que ele é tão profundo, a limpeza do Zendocrine, que ele chega à limpeza de fígado, de metal pesado de fígado. Então, se você tem um corpo que você sente que você precisa limpar o teu corpo, tomou muito tempo de remédio, foi uma mulher que fez muita química no cabelo, muita maquiagem, muito creme, então vai dar uma limpada no corpo? Usa endocrino, é um óleo incrível. Produto de limpeza, gente, reduz produto de limpeza em casa, tem muitos óleos essenciais muito acessíveis, que fazem um processo de higienização, de asepsia, de anti-infecção mesmo, de matar micro-organismos, bactérias, que são incríveis. Então, o Purify, o Lemon, a Melaleuca, o On Guard, são óleos que você pode usar eles para limpar a tua casa. E isso vai fazer com que você acumule menos carga tóxica no seu corpo. Principalmente para quem é mãe. Para que a gente vai ficar usando aqueles produtos de limpeza que você usa, que você passa e você interdita a casa? Ninguém pode entrar no banheiro quando está limpando o banheiro, porque é muito forte, o cheiro é horrível, dá dor de cabeça, então não tem sentido, né? Não é mais caro, é uma questão de você fazer as contas para você entender, porque num frasco de 500 ml você vai colocar 10, 15 gotas. Então, não fala uma coisa que você não fez a conta. Se você fizer a conta, você vai entender que, para além dos benefícios de você não encher o teu corpo de carga tóxica, ele não é mais caro. Então, avaliem isso, porque isso faz total diferença para a saúde do teu corpo, para a saúde da tua família toda, beleza? Para produto de cuidados, higiene pessoal e cuidados pessoais, os óleos essenciais são incríveis. Então, você pode usar ele como desodorante, você pode usar ele como produto para pele, você pode usar ele para o cabelo. Então, em vez de você ficar usando desodorante à base de alumínio, que tem uma incidência enorme de câncer de mama, por exemplo, você pode usar uma melaleuca junto com um guarde, junto com uma lavanda, junto com uma copaíba, e você pode fazer uma diluição em óleo de coco, coloca junto uma loção neutra e você vai ter o seu desodorante feito em casa. A Michelle comentou, eu que faço meu desodorante, eu também. Sabonete íntimo também, sabonete íntimo incrível, você pode usar aquele sabão de castela, né, que é um sabão à base da oliva, e você pode colocar óleos essenciais que são bem, uma melaleuca, por exemplo, incrível, né, para quem tem candidíase de repetição, para quem tem secura vaginal por conta da própria menopausa, né, é uma ótima opção você colocar um óleo de lavanda num sabão de castela, por exemplo, para você fazer a higienização da parte íntima, incrível. E fora a purificação do ar,
né? Essa parte de difundir todo dia um guard no quarto dos seus filhos, no teu quarto, isso vai fazer total diferença, gente, porque você abre a janela da tua casa e a poluição entra. Então, se você já purifica o ar ali, você vai fazer... você vai purificar o ambiente, isso vai trazer muitos benefícios. A Michelle falou, a secura vaginal também por conta da endometriose. Sim, o que você pode fazer? Além de você usar no sabão de castela, você pode fazer uma diluição no óleo de coco, com um óleo muito, uma lavanda, por exemplo, né? E aí você pode passar no lado externo da vagina, e isso pode ajudar muito, né? Inclusive, eu já vi umas coisas na internet, não sei se vocês já viram, gente, de pessoas que usam o hortelã-pimenta como afrodisíaco, diluído no óleo de coco para fazer uma massagem sensual no parceiro. Quem já ouviu falar disso? Disse que dá aquela sensação ice hot, né? Quente, frio, que é uma ótima pedida aí para casais que precisam, que querem, né? Não é só uma questão de precisar, é uma questão de querer dar uma apimentada na relação. Então, você pode usar eles aí também na parte externa da vagina, né? Diluído num óleo de coco. Você pode colocar uma lavanda, você pode colocar um ylang-ylang, até o próprio peppermint para fazer essa sensação aí, essa esquentada na relação. Beleza? E, por último, o quinto pilar, antes da gente entrar aí no tema mais específico, é a conexão, é o autocuidado, né? E o autocuidado é aquilo que eu estava falando, que a Amanda falou que está nesse processo, a Débora falou que também se encontra nisso, né? Então, o que que é o autocuidado? É você ter um momento para você parar e fazer a sua meditação, é você ter um momento que você vai parar e você vai rezar, você vai agradecer, você vai escrever, você vai ler, você vai meditar. É aquele momento seu, aquele momento que você vai encontrar e colocar no papel tudo aquilo que te aflige, tudo aquilo que você quer executar, tudo aquilo que você... É a sua yoga, o seu processo de pisar na grama, é o seu aterramento, ir ver o mar, enfim, no parque, aí cada um vai ter aí o seu processo, né? Obviamente. Mas é sim, com certeza, uma forma de você se reconectar. Eu vejo assim, por mim, quando eu estou muito nervosa, muito estressada, muita coisa, meu Deus, as crianças, e eu consigo um minuto para eu descer e ali olhar o mar, enfim, pegar um livro, 5 minutos conversando comigo mesmo, fazendo meditação, tudo isso já leva a gente para um outro nível de consciência, já deixa a gente ali numa outra posição de cuidado, né? Eu sempre falo uma coisa, quando as coisas não estiverem indo bem na sua vida, então, se você hoje está passando por algum problema, ou se os seus resultados não são do jeito que você queria, olha para o autocuidado. Provavelmente você está negligenciando a principal coisa, que é você mesmo. A gente faz isso, a mãe principalmente tem muito costume de cuidar de tudo e por último a gente cuida da gente. Mas a verdade é que a gente precisa, eu tenho desenvolvido o hábito de conversar com a Lua, que a Lua, tudo que eu vou fazer, ela quer. Então, se eu pego um copo de água, ela quer água. Se eu vou passar um creme, ela quer passar o creme. E aí eu acabo muitas vezes fazendo para ela e acabam não fazendo para mim. E eu tenho falado muito para ela o seguinte, eu falo, filha, a mamãe está cuidando de mim para eu cuidar melhor de você. Se a mamãe não cuidar de mim, se a mamãe estiver nervosa, se a mamãe não estiver se sentindo bem, a mamãe vai ter menos paciência, a mamãe vai ficar mais irritada, a mamãe vai ser uma mamãe que eu posso ser melhor. Então, o tempo todo eu tenho trazido a Lua muito para essa consciência de que a mamãe precisa cuidar da mamãe, para a mamãe poder cuidar de você, sabe? Isso é uma coisa que eu tenho me treinado muito, porque se eu vacilo, eu esqueço de mim. É muito fácil, assim, eu faço isso muito, muito fácil. Então, se as coisas estão indo mal, para e pensa. Cadê os meus autocuidados? Cadê os meus inegociáveis? Cadê aquele momento que eu cuido de mim inegociavelmente? Putz, não está tendo? Para tudo, revisa, inclui, né? Organiza, porque tem que ter, né? Alguns óleos aqui que são interessantes é o frankincense, o breu branco e a mirra, principalmente para conexão espiritual.
Para a parte de meditação, leitura, essa parte de tranquilizar, o ylang-ylang, o gerânio, a lavanda, são incríveis, né? Para a parte de skincare também, de hair care, né? Que é a parte do cabelo, cedro, peppermint, alecrim, melaleuca, são ótimos. Me fala uma coisa, alguém aqui já usa os óleos essenciais no cabelo? Vocês já experimentaram lavar o cabelo com hortelã-pimenta? Já experimentaram usar um ylang-ylang na máscara ou no condicionador? Ou um gerânio como um pós, sabe, um livinho assim? Alguém já fez? Alguém já experimentou aqui? Ó, as meninas estão respondendo. A Amanda falou que usa ylang-ylang. A Si falou que usa o gerânio. É, ai, eu amo o gerânio, gente. Eu tô já com gerânio. É incrível, é muito bom. E o peppermint no shampoo é incrível. Pega, ó, homens que querem melhorar a parte de queda de cabelo, crescimento de cabelo, usa o peppermint, o alecrim e a melaleuca. Coloca no shampoo. Incrível, alecrim, peppermint e melaleuca. Alguém que está como user de usuários, se você quiser escrever o seu nome para eu saber quem você é. E qual shampoo usar? Débora, usa o shampoo mais natural possível, né? Então, a doTERRA tem um shampoo que está na falta, inclusive hoje eu fui na doTERRA para comprar e não estava. Amo o shampoo da doTERRA, é meu favorito, mas usa o mais natural possível. E aí, se o teu shampoo não é um shampoo muito natural, ainda aplica na mão, não mistura no frasco. Tipo, coloca uma porção de shampoo na mão, pinga uma gota do peppermint ou do alecrim, qual você preferir. Se você tá com caspa, usa melaleuca. Se você precisa melhorar a saúde do couro cabeludo, usa o alecrim. Se você quiser usar... É a Vilma, né, querida? Tudo bem, Vilma? É que tá como user, deve estar sem configuração do nome, sabe? E aí é ótimo, usar no shampoo desse jeito, tá bom? Respondi, né? A pergunta. Tem mais alguma pergunta aqui no chat? Acho que não. Deixa eu ver. Deixa eu ver esse aqui. É muito oleoso? Tá. Não, zero oleoso. Porque, na verdade, Cris, os óleos essenciais, eles não são oleosos, né? A gente fala que óleo essencial é óleo, porque quando os botânicos estudiosos descobriram os óleos essenciais, eles ainda não entendiam sobre química, eles não sabiam que não era um ácido graxo e podia ser um álcool, um aldeído, uma acetona, um monoterpeno, eles não sabiam isso, mas eles sabiam que ele não misturava com água. E por ele não misturar com água, ele chamava de óleo. Então, não é muito oleoso, não. O meu cabelo é um cabelo oleoso, então eu acabo... Então, tem um post no meu Instagram, Cris, que eu vou te mandar, né? Eu gosto bastante do ylang-ylang para cabelo oleoso, e eu gosto bastante dos cítricos também. Os cítricos são ótimos. O peppermint é bom também, a melaleuca é boa também, é ótimo. O ylang-ylang é ótimo para pele oleosa, né? Incrível também. Por isso que eu gosto também do cabelo. A Roberta perguntou quantas gotas. Uma gota na porção do shampoo, sabe? Você bota no shampoo assim na mão, pinga uma gota é o suficiente. Menos é mais, todo dia, sabe? Uma gota, tá bom? Esse assunto é legal, né, gente? Shampoo, creme, todo mundo quer saber. Por isso que a gente vai ter uma aula sobre creme, tá? Para a gente poder falar bastante dele. Bom, próximo. Agora vamos falar especificamente da TPM e do fertilidade e menopausa, beleza? Primeiro que a gente vai falar aqui a TPM, aqui tem como é que fala? Uma definição do que é a TPM, né? Nos Estados Unidos, a gente chama de SPM, né? Acho que é isso, né? A sequência. Cris, Mari, me ajuda. Acho que é SPM, né? Em inglês. Porque lá eles chamam de síndrome pré-menstrual. PMS, exatamente. Porque eles chamam de síndrome pré-menstrual, eles não chamam de tensão pré-menstrual. Então, por que uma síndrome? Porque é uma coisa que acontece todos os meses, né? É uma coisa que não tem uma cura. Por quê? Porque é o teu corpo se preparando para fazer uma descamação do teu útero não fecundado e ter o sangramento,
Então, na verdade, a menstruação é um ciclo completamente natural e incrível que o corpo tem que ter. Agora, o fato dele fazer esse processo faz com que haja uma flutuação hormonal muito grande. E essa flutuação hormonal muito grande pode trazer muitos desconfortos, né? Quais são os principais desconfortos que a gente tem na TPM? Eu fico muito irritada, eu fico. E é muito engraçado, gente, que às vezes eu esqueço que eu tô irritada por causa da TPM, sabe? Aí, quando eu percebo, assim, que é final do mês, eu falo, gente, vou menstruar. Por isso que eu tô esse nervoso. Então, a irritação, a ansiedade, o mau humor, o inchaço, eu fico bastante inchada, a sensibilidade nos seios, dor de cabeça, as cólicas. Então, existem muitos desconfortos que podem vir aí junto com o processo de tensão pré-menstrual, né? E tudo isso por conta da parte hormonal. Então, vamos lá. Quais são os óleos essenciais que você pode usar para te ajudar com a TPM? Deixa eu ver aqui. Aqui. Gente, esse aqui são os principais óleos que vocês podem usar. Esse primeiro aqui é um blend mensal para as mulheres. Aqui no Brasil, ele chama Clary Calm, que é esse aqui da foto. Esse blend, se você... Ó, gente, isso é recomendação de ouro. Se você tem problema menstrual, TPM, você precisa investir em um Clary Calm, porque o Clary Calm é um óleo maravilhoso para a parte de suporte feminino. Quais são outros óleos que você pode usar? A sálvia esclareia, o gerânio, a erva doce, a lavanda, a bergamota e o grapefruit são óleos que vão ajudar muito na parte de irritabilidade, na parte de mau humor, na parte de ansiedade, em todas essas questões. Se você é uma menina, uma mulher que tem problemas de ciclo menstruais muito severos, se você tem problemas de regulação hormonal, se você tem problemas que vão para além de uma TPM normal, vamos se dizer assim, eu sugiro que você use o Blend Clary Calm o mês inteiro. Não usa só na véspera de ficar menstruada, não usa só na TPM, usa ele no mês todo. Então, se você tem isso como um desconforto mensal, muito... Ai, porque eu fico uma semana de cama, então você precisa ter o Clary Calm, tá? E aí, o que você vai fazer? Você vai deixar ele do lado da sua cama e você vai usar todos os dias, você vai aplicar nos pulsos, no tornozelo, no baixo ventre e na planta dos pés. Todos os dias, de manhã e à noite, antes de dormir. E aí você vai entender como que o teu ciclo menstrual vai mudar ao longo do tempo que você for usando. Se você é uma pessoa que tem, às vezes, cólica, que às vezes você tem TPM, que às vezes você tem problema hormonal, você pode usar às vezes. Agora, se você tem problemas crônicos, o Clary Calm tem que ser uso diário, tá bom? As meninas estão falando aqui no chat como o Clary Calm ajuda nas questões hormonais, né? Outra coisa, o Clary Sage, ele é um óleo, dentre os óleos essenciais, que é o óleo que mais ajuda o corpo a regular os hormônios femininos. Então, se você tem algum tipo de problema no sistema reprodutor, tipo endometriose, tipo dificuldade de engravidar, ou até uma infertilidade diagnosticada mesmo, o Clary Sage é um óleo para você usar diariamente também. E aí, nesse caso, você pode usar o Clary Sage, inclusive, internamente. Eu mesma, ó, acabei de tomar uma gota do meu Clary Sage aqui, ó, tá na minha mão. Eu tô de TPM e tô com, né, a cabeça doendo, tava um pouco incomodada, assim, irritada. TPM, já peguei aqui, já pinguei uma gota embaixo da minha língua, tomei a minha água, então ele ajuda muito o corpo fazer essa estruturação de equilíbrio hormonal, beleza?
A Tati perguntou aqui no chat se a sálvia esclareia é um óleo que também pode ser usado na parte de libido, né? Alguém tem alguma experiência? Quer falar alguma coisa? Ô, Tati, nesse livro aqui tem um capítulo só sobre libido, né? Esse é o meu livro favorito, ó. Peguei aqui, inclusive, para mostrar. Não sei se vocês conseguem ver. Tá vendo? Ó, capítulo 10 é o libido. E aí ele fala de alguns óleos para ajudar na questão de libido. E olha qual que é o primeiro. Vê se dá para ver. Consegue ver? É a sálvia esclareia. Então, sim, a sálvia esclareia pode usar. E aí você pode falar que você pode usar ele diluído num óleo de coco nos pontos de pulsação, tá? Ou como um perfume mesmo, antes do momento íntimo. Você pode diluir ele em sais de banho, para fazer um banho aromatizado. Você pode misturar ele com gerânio, você pode misturar ele com a jasmine também, que isso vai dar um boost, né? Vai aumentar o libido. E você pode também usar ele num óleo de coco ou numa loção neutra para você fazer uma massagem íntima, tá bom? Então, sim, a resposta é sim, beleza? Vamos para o próximo aqui, então. Aqui eu trouxe para vocês uma sinergia para quem tem problema de TPM, tá? Então, se você é uma pessoa que tem problema de TPM, esse aqui é um blend para você usar para massagens mensais, né? Então, ele vai 10 gotas de lavanda, 8 gotas de salve esclareia, 4 gotas de camomila romana, 4 gotas de lang-lang, você vai colocar tudo isso em 10 ml, e você vai completar com óleo de coco, e você vai passar nos pontos de pulsação e nos reflexos do reprodutor. Então, o problema de TPM, essa sinergia é incrível. Quais são os pontos reflexos do reprodutor? Baixo ventre, tornozelos, planta dos pés e pulsos, tá bom? Então, aqui é muito legal esse blend. Outro blend muito interessante aqui para as mulheres, para aliviar a tensão pré-menstrual, né? Então, esse aqui é por uma coisa mais pontual. Então, você vai colocar 2 gotas de lavanda, 2 gotas de salve esclareia, uma de camomila romana e uma de gerânio. Aqui é num frasco de 5 ml e você vai usar nos mesmos pontos de pulsação. Vai usar como se fosse um perfuminho. Então, esse aqui é um blend para você, a te ajudar a aliviar os desconfortos da TPM, beleza? As meninas perguntaram para mim sobre cólica. Sobre cólica, você pode usar o Clary Calm. Eu tive muita cólica pós-parto do CAI, muita cólica pós-parto. E o Clary Calm é o que me ajudava. Passava no baixo ventre, assim, era quase que um efeito imediato. E aí, você pode, se você ainda não tiver o Clary Calm, eu sugiro que você invista num Clary Calm, porque esse óleo é incrível. E se você está aqui é porque você tem interesse nesse assunto, né? Mas a lavanda com hortelã-pimenta diluído no óleo de coco é excelente para você usar como um alívio de cólica. E aí você vai pingar 1 gota de cada com 3 gotas do óleo de coco e você vai fazer uma massagem no baixo ventre. Beleza? A Tati falou que o Clary Calm ajuda bastante na cólica. Sim, o Clary Calm, o gerânio, a lavanda, a camomila romana, a erva doce, todos eles podem ajudar bastante na cólica. Inclusive, se você olhar para a composição do Clary Calm, você vai ver que ele tem tudo isso que a gente está falando, né? Ele tem salve esclareia, ele tem gerânio, ele tem lavanda, ele tem todos esses óleos, camomila romana, ele tem o fennel, que é o funcho, né, que é a erva doce. Então, tem todos esses, tá bom? Próximo, fertilidade. Fertilidade, gente, é um assunto um pouco dolorido, né? Porque as mulheres que me procuram, elas geralmente, elas investem muito dinheiro no processo de fertilização, e aí elas não fazem o uso de alternativas naturais por um tempo longo ou médio, né? Então, assim, eu sempre falo isso para as minhas clientes, você precisa experimentar
e ter uma consistência no seu tratamento. Porque não adianta você querer usar o óleo essencial uma vez e achar que isso vai transformar o teu corpo e vai fazer com que você desenvolva fertilidade. Então, você precisa se tornar fértil. E como que você vai se tornar fértil? Preparando um solo. É igual plantar uma flor. Como que você precisa fazer para essa flor crescer saudável? Você vai ter que limpar tudo ali, né? O vaso. Você vai ter que nutrir. Você vai ter que regar. Você vai ter que acompanhar o crescimento daquela planta. O nosso corpo é a mesma coisa. Gente, eu sempre falo isso. Se você quer a resposta das coisas, para um minuto e olha para a natureza. A natureza, ela tem todas as respostas de como funcionam os processos, de como a gente deve seguir o fluxo das coisas. A gente perde a sensibilidade e quer fazer as coisas com esforço, com a própria mão. Mas, na verdade, você precisa fazer todo esse processo de preparar o solo. E aí, então, qual que é um protocolo interessante para você usar? Aqui tem alguns óleos, né? Então, assim, a infertilidade, ela é clinicamente definida quando você não consegue engravidar após um ano de tentativa. Então, se você tem um ano tentando e não consegue, aí você precisa entender quais são os porquês, as causas que estão fazendo com que o teu corpo tenha esse comportamento. Os óleos principais para a fertilidade são esses aqui, ó. Sálvia, esclareia, gerânio, melissa, cipreste, tomilho, erva doce, camomila romana e ilang-ilang. Por isso, gente, que para mim, pensando nesse tornar-se fértil, o protocolo principal que eu sugiro e que eu faria é esse daqui. Então, o que eu faria? Eu começaria usando o Zendocrine como um processo de limpeza. Então, você precisa tornar o seu solo um solo fértil. Então, você precisa limpar tudo aquilo que está deixando o teu corpo não funcionando bem. Como que você pode fazer essa limpeza? Através do Zendocrine. Então, você vai fazer um uso diário de Zendocrine. Aí você pode entender se você vai fazer uma vez por dia ou 2 vezes por dia. Mas uma vez por dia já é excelente para você começar. Beleza? Outro processo que atrapalha muito a parte de fertilidade é a parte da inflamação. É um corpo muito inflamado. O corpo muito inflamado, ele faz com que não funcione bem. E aí é onde geram algumas outras doenças e é aí onde também não gera esse campo fértil para o processo, né, de geração de vida mesmo. Então, a cúrcuma é um óleo super interessante para você promover um processo de diminuição de reação de oxidação, porque ela é um super antioxidante, então ela consegue quelar os radicais livres, né? Ela segura os radicais livres para ele não produzir uma oxidação nas células e elas ficarem velhas mais cedo, por isso que é um processo de não envelhecimento, anti-envelhecimento. Outro ponto que eu faria é o DDR Prime, né? O DDR, ele é um óleo que trabalha regeneração. Então, ele, de todas as formas, ele vai fazer com que o teu corpo faça funcione melhor, e aquilo que não está muito bom, ele vai promover a morte dessas células para que células boas entrem no lugar. É como se você estivesse jogando fora aquela terra que já não está muito boa para colocar uma terra nova. É isso que o DDR vai fazer, tá? O Clary Calm, que é um mix, você vai usar todos os dias também, e você vai usar de manhã e à noite, passando no baixo ventre, nos pulsos, no tornozelo e nas plantas dos pés. E aí, gente, eu ainda faria o uso interno de sálvia esclareia à noite antes de dormir. Porque além de ajudar com a questão de emocional, mental, porque a sálvia esclareia é super calmante também para essa parte de ansiedade, de estresse, né? Ela é incrível. Além disso, ela vai ajudar o teu corpo a funcionar bem. Então, esse protocolo que, para mim, eu já ajudei muitas mulheres a saírem desse diagnóstico, dessa definição de infertilidade e conseguir engravidar e ter filho. Uma dessas pessoas é a minha irmã, inclusive, minha irmã, aqui eu tô aqui na casa dela, nesse momento agora. Então, esse, para mim, é um protocolo que, óbvio que cada caso é um caso, óbvio que a gente pode conversar mais pontualmente para entender como cada um funciona, quais são os problemas,
se necessário todos esses ou não, então sim, aqui a gente está falando de uma coisa mais genérica, né? É uma aula, não é um protocolo específico para ninguém, mas eu faria isso em mim. Se isso, de alguma forma, acho que já fala muito sobre o que eu acredito, né? Eu usaria isso em mim. Então, esse é um protocolo que se você está buscando a parte de fertilidade, faz um teste. Beleza? Alguma dúvida, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Isso faz sentido para vocês? Vamos lá. Pelo jeito, não há nenhuma pergunta, né? Gente, estou olhando para o chat, tá? Podem ficar à vontade. Próximo, menopausa, né? Menopausa, gente, quais são aí... O que que é? A menopausa, ela é o fim permanente da menstruação e da fertilidade da mulher, né? Então, quando a mulher ela entra na menopausa, ela já não menstrua mais, e o fato dela não menstruar significa que ela não ovula, e por isso ela não tem mais um campo para ser fecundado e aí gerar ter a fertilidade. Por isso que a menopausa aí é o fim da vida da mulher desse campo de menstruação e fertilidade. Numa pesquisa americana, as mulheres a partir de 51 anos, por volta de 51 anos, entram num processo de menopausa, e existem algumas coisas que são bem características, como ondas de calor, ou começa a ter os ciclos menstruais muito irregulares, né? Então, fica muito tempo sem menstruar, depois menstrua, depois fica sem menstruar. Então, existem esses períodos irregulares. A secura vaginal também é uma coisa bem característica, né? Eu tenho muitas pessoas, assim, até tias próximas minhas que falam que sentem que depois que elas entraram na menopausa, a parte do libido e da secura vaginal, nossa, se impactou muito para elas, então elas fazem uso de óleos essenciais para ajudar a regular o hormônio, para ajudar a aumentar o libido e também para ter essa parte de uma lubrificação melhor, para que, obviamente, seja muito melhor todo o processo sexual para a mulher, né? E a mudança de humor, né? Então, essas oscilações, dificuldade para dormir, queda de cabelo e ganho de peso corporal, principalmente abdominal, né? A mulher, ela acaba ganhando mais peso nessa parte, e aí é muito claro que o corpo está precisando de ajuda mesmo, porque o ganho na parte abdominal é um ganho de peso que gera... a gente precisa entender por que o corpo está acumulando, né, na circunferência abdominal. Esses aqui são os óleos principais para menopausa. Então, o próprio Claire Calme é incrível, né? A minha mãe, quando eu vim para o Brasil, a minha mãe estava no processo de menopausa e ela estava com as ondas de calor assim que ela não conseguia dormir. Ela tirava roupa à noite, assim, ela falava, gente, é um calor que não é de roupa, é um calor que é dentro do meu corpo, eu vou pegar fogo. A minha mãe ficou, assim, muito desconfortável. E aí eu dei o Claire Calme a ela e falei, mãe, usa todos os dias. E aí, todo dia, usando de manhã e à noite, ela hoje tem ainda o Claire Calme, mas nem praticamente usa, assim, mais. Então, hoje já é muito mais tranquilo, já saiu desse pico super desconfortável, né? Aí, outros óleos super importantes. A Oxalva esclareia, a erva doce, a lavanda, o gerânio. Esses óleos são os femininos. Então, esses óleos são os óleos que vão acompanhar a mulher em todas as fases dela, desde que seja na fertilidade, desde que seja na TPM, até a menopausa. Mas existem alguns outros também que podem ajudar a parte da menopausa, como a laranja, como o manjericão, o alecrim, o tomilho, são óleos que são bem interessantes na parte da menopausa, tá? Aqui eu trouxe algumas coisas para vocês, vamos lá. O primeiro que eu trouxe, gente, é um blend para regulação hormonal. Então, se você está na menopausa e você está aí sofrendo porque os teus hormônios estão uma loucura, tá tudo bagunçado, desregulado, aquela coisa que você não pode repor hormônio e você não quer repor hormônio, que você tem que fazer toda essa parte de reestruturar e reequilibrar o teu corpo, experimenta essa sinergia.
Então, em um frasco de 10 ml, é uma sinergia bem concentrada, em um frasco de 10 ml, você vai colocar 10 gotas de salvia-esclareia, 7 de lavanda, 5 de gerânio, 4 de bergamota e 4 de ylang-ylang. Aí você vai completar com óleo de coco e você vai usar todos os dias nos pontos de pulsação e nos reflexos do reprodutor. Essa sinergia é uma sinergia incrível para a regulação hormonal. Incrível. Débora, não consigo substituir o ylang-ylang. Faz sem até você ter o ylang-ylang. Quando você tiver o ylang-ylang, você adiciona, tá? Mas essa sinergia é incrível. A sinergia, para mim, é tipo assim, o meu coringa, sabe? Da regulação hormonal. Toda vez que a cliente fala, Thaís, pelo amor de Deus, eu tô com uma cliente que ela fazia reposição hormonal, ela gostava da reposição hormonal, só que ela teve embolia por causa dessa parte de trombose e acabou gerando embolia, quase ela morreu, porque a embolia, se o coágulo desloca e vai direto para o pulmão, você pode ter uma morte súbita, né? E aí ela ficou super preocupada e suspendeu, obviamente, e aí ela tá super mal, porque ela não pode repor hormônio, mas ela tá passando pelo perrengue da menopausa. E aí eu peguei e falei, ó, vamos fazer isso. Vamos usar o Claire Calm, vamos usar o Meta Power. Passei o sistema Meta Power para ela, falei, toma o Meta Power, tenha bastante disposição, tenha bastante energia, faça atividade física e usa esse blend para te ajudar na regulação hormonal. Para mim, esse aqui é o mais incrível, tá? Tá? Pode falar, amiga. Só para complementar, assim, eu acho que até esse blend para regulação hormonal, não só para quem está no período da menopausa, porque tem tantas mulheres que precisam da reposição e ainda nem chegaram na menopausa, então eu acho que isso aí é muito legal. Eu até tirei um print para mandar para algumas amigas minhas e acho que vale aí a dica. É isso, sim, perfeita colocação, é isso. Porque, na verdade, eu vejo o seguinte, eu mesma, eu tenho um costume de tomar salvia esclareia, né? Eu tô aqui, acabei de tomar. Quem estava aqui online comigo viu eu tomando uma gota era salvia esclareia. Por quê? Porque a gente não tem que esperar a casa cair para a gente ter que organizar. A gente precisa fazer um processo de manutenção mesmo no nosso corpo. É igual plantar uma árvore, é isso, é ir lá colher, é ir semeando, é ir colocando água, é ir manutenção. Então, com certeza, sim, se você já é uma mulher que tem muito problema hormonal, que os seus ciclos menstruais são super severos, que você tem algum problema com endometriose, se você já tem algum problema de reposição hormonal, se já tá meio, sabe, tireoide, tudo que diz, né, a respeito ao hormônio, já começa a usar esse tipo de sinergia, que com certeza isso vai ajudar muito. Então, essa sinergia, gente, é incrível. Se você vai receber esse e-book, então você vai poder divulgar ele para suas clientes também. Mas se você hoje ainda não é nosso cliente, já tira foto, já anota, porque realmente essa sinergia é uma sinergia incrível. Ela é uma das sinergias principais desse livro, gente. Tem ela e tem uma outra que chama Superwoman, que é de Mulher Maravilha, assim, né? Super mulher. Eu, particularmente, não estou mais gostando muito dessa nomenclatura de supermulher, porque a gente já está tão cansada para a gente ainda pegar superpoderes e virar mais poderosa ainda, que eu acho que é melhor a gente reestruturar a vida do que ganhar superpoderes. Mas obviamente que isso é só um nome, né? E é uma sinergia incrível também para essa parte de você trabalhar suas questões de energia, disposição, foco e tudo mais, né? Então, exatamente, Fê. Eu tô nessa fase, gente. Eu tô na fase que ser super mulher cansa muito. Eu tava de boa se eu for só uma mulher saudável e em paz. Eu já estaria, sabe, satisfeita com isso. Mas, enfim, é só uma colocação, né? Calorões. Calorões é uma coisa que incomoda muito, né? Os óleos principais para aliviar os calorões é o Claire Calm, né? Que nem eu falei, mas você pode usar também óleos aterradores. Então, o Balance, o Vetiver, o Frankincense, a Copaíba, os Groundings, né? Grounding significa chão. Então, todos aqueles blends que trazem a gente pro chão, que é o Balance, basicamente, são óleos que ajudam muito. E o Peppermint, para mim, ele é o óleo que mais vai ajudar com aquele efeito refrescante. Então, se você está com um calorão mesmo e você pega e passa no peito, passa nos ombros, passa na nuca, passa nos pulsos, passa na planta dos pés, o Peppermint é um óleo
que é incrível para essa parte. E mais uma vez a Sálvia Esclareia entra aí, porque, gente, se você puder, se você tiver que escolher um único óleo essencial para cuidar de você como mulher, escolhe a Sálvia Esclareia, porque ela é realmente o óleo mais completo na parte fito-hormonal feminina, beleza? Mas lembrando que o Clary Calm ó, tá vendo aqui, ó, do Terra Woman, é o mix da mulher, porque se você olhar para a composição dele, ele tem todos os óleos essenciais das mulheres, beleza? Próximo aqui. Ah, esse aqui é um outro blend. Ó, esse blend para o calorão também é legal, gente, para passar para as clientes de vocês que reclamam que tá com calorão da menopausa. Sálvia Esclareia, Geane e Peppermint. Essa sinergia é muito boa também. Aí você vai diluir ela em 10 ml, completar com óleo de coco e fazer a mesma coisa. Sempre passando nos pontos reflexos do reprodutor. Quais são os pontos reflexos do reprodutor? Baixo ventre, tornozelo, planta dos pés e pulsos. São esses os 4 pontos reflexos, tá bom? Esse blend é ótimo também. E aí, gente, é isso. Esses foram os blends que eu quis trazer para vocês, os óleos, né, principais aí para a parte de TPM, de infertilidade e de menopausa. A aula acaba ficando um pouco mais longa do que simplesmente trazer óleos e as sinergias, porque eu não consigo falar desse assunto sem convidar vocês para uma reflexão sobre estilo de vida, né? Porque na verdade, eu não estaria sendo verdadeira se eu falasse para você que você só tem que usar o óleo essencial. Você não tem só que usar o óleo essencial, você tem sim que dormir melhor, você tem sim que fazer atividade física, você tem sim que se nutrir melhor, você tem que diminuir a carga tóxica da sua casa, você tem que ter um momento para você cuidar de você. Se você não fizer essas coisas, muito provavelmente só usar Clary Calm não vai te ajudar. Mas eu te convido a rever a tua qualidade de vida, o teu dia a dia, o que você faz para que isso realmente impacte no teu corpo, na tua saúde, nos teus resultados, na tua TPM, na tua fertilidade, na tua menopausa. E os óleos essenciais são muito parceiros para tudo isso, tanto para as questões específicas, quanto para você ficar mais calma, quanto para você diminuir carga tóxica, quanto para você fazer atividade física. Então, os óleos, eles acabam ajudando demais toda essa parte. Beleza? Eu vi aqui que rolou alguma coisa no chat, deixa eu ver. Obrigada, Mi. Você também é maravilhosa. Fê, obrigada. Que bom, gente. Que bom que vocês gostaram. Fico muito feliz. Eu vou agora... a gente vai subir essa aula no YouTube, né? E aí eu mando o link do YouTube para vocês poderem compartilhar com os clientes de vocês que não puderam assistir. E para quem é meu cliente, vai receber lá no grupo esse e-book para vocês poderem olhar de novo, compartilhar, enfim, né? Esse é o objetivo, que a gente consiga ajudar aí mais pessoas, tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer tirar? Obrigada, Si. Que bom, gente, que vocês gostaram. Fico feliz. Obrigada. A Nathalie também mandou, que ótimo. A Gisele também. Ah, Gi, sua linda. A Cris, obrigada, meninas. Muito grata por vocês estarem aqui. Espero que sirva de inspiração para vocês terem mais ferramentas para cuidar de vocês e das clientes de vocês também. E usem o material. Usem que esse material aqui, eu refiz ele com essa carinha mais moderna. E aí coloquei essas sinergias que eu nunca tinha divulgado, essas sinergias. Então é uma aula inédita mesmo, não é uma aula copia-cola, porque eu queria realmente trazer novidades para a gente passar para os nossos clientes. Tá bom? Muito obrigada, gente. Fiquem com Deus. Ótima tarde. Boa final de terça-feira. Ótima semana para todo mundo. Amo vocês. Obrigada. Um beijo.